Hoje vamos analisar um caso da metade do século XX, então relaxe enquanto vamos para Malta. Malta é um arquipélago no centro do Mediterrâneo, entre a Sicília e a costa norte da África. É um país lindo com uma história rica. Em 1813, Malta se tornou uma colônia britânica e foi sede das frotas britânicas do Mediterrâneo. Ela foi sitiada pelas potências do eixo na Segunda Guerra Mundial e serviu como base aliada importante para operações. O rei Jorge VI condecorou a ilha com a Cruz de Jorge, que é concedida por atos de grande heroísmo ou pela coragem mais notável em circunstâncias de extremo perigo. Em uma carta ao governador de Malta, o tenente-general Sir William Dobbie, o rei Jorge escreveu que ela foi concedida como testemunho do heroísmo e da devoção de seu povo durante o grande cerco que sofreram no início da Segunda Guerra Mundial. No início da década de 1960, Malta ainda fazia parte do Império Britânico, mas em 1964 tornou-se uma república independente. A maior cidade de Malta é Valletta, que é uma das menores capitais da Europa. É uma comunidade muito unida e todo mundo parece saber da vida de todo mundo. Mas também é um lugar muito encantador, onde por muitos anos as pessoas que passeiam pelas ruas estreitas ficam impressionadas com a maravilhosa cacofonia da arquitetura barroca, com fortes influências britânicas, francesas e italianas. Terça-feira, 23 de agosto de 1960, foi um dia de verão tipicamente quente em Malta. O frescor do anoitecer trouxe um alívio bem-vindo do calor do dia e os moradores se acomodaram em sua rotina noturna. Moravam em um pequeno apartamento perto da via principal, em Valletta, Gigi e Lely Camilleri. Eles levavam uma existência bastante simples. Gigi tinha 2 filhos de um relacionamento anterior, Anthony, conhecido como Tuani, que tinha 8 anos, e Carmen, de 7 anos. O casal também tinha um filho chamado Matisse, que tinha apenas 3 anos. Gigi não saía para trabalhar. Ela ficava em casa cuidando das crianças enquanto Lely trabalhava como chefe de máquinas e estava trabalhando no navio HMS Angelo. Tuani era visto como um garoto quieto e inteligente. Apesar de seu jeito reservado, ele adorava rir e parecia se dar bem com todos na escola local. Ele se destacava nas tarefas da classe, sempre fazia o dever de casa e era rápido para responder perguntas difíceis, geralmente de forma correta. Às 19h40 de uma típica noite de terça-feira, um policial local que caminhava pelas ruas foi abordado por um homem em pânico. Seus soluços quase abafavam o que ele tentava dizer. Um garoto caiu e o homem acha que ele pode estar morto. O policial correu até a casa, subindo a escada em espiral. Um silêncio estranho o envolveu quando ele entrou no apartamento. Um garoto está deitado morto no chão da cozinha, em uma cena que mais tarde será descrita como a mais horrível que os policiais já presenciaram. O menino foi identificado como Tuani Aquilina, de 8 anos. Seu pequeno corpo estava encolhido em posição fetal. Seus braços finos envolviam a cabeça como se protegessem o crânio. Ele estava cercado por uma poça espessa de sangue. De forma horrível, ao inspecionar de perto, os policiais viram que a cabeça dele estava presa ao corpo só por tiras estreitas de carne e tendões. A garganta dele foi cortada de lado a lado e ele estava parcialmente decapitado. Horrivelmente, o corpo dele já não estava mais quente ao toque. Ele parecia estar morto há algum tempo. A mãe e o padrasto do menino apareceram, ambos extremamente angustiados, chorando e gritando na porta da frente do apartamento. Uma investigação policial começou imediatamente e foram coletadas evidências na casa e na área ao redor. Enquanto isso, ao amanhecer, a notícia do assassinato de um menino inocente de 8 anos se espalhou por toda Malta. Os moradores ficaram indignados e revoltados com um crime desse tipo em seu bairro pacato. O foco logo recaiu sobre a mãe e o padrasto de Tuani. Eles foram chamados para interrogatório e ambos negaram imediatamente qualquer envolvimento. Enquanto Lely afirmou que estava fora resolvendo um assunto, Gigi disse que estava jogando tombola com suas filhas na rua, perto de casa, e, portanto, não poderia estar envolvida. Com o avanço da investigação, crescia a pressão pública para solucionar o caso, pois a população não aceitava que o assassinato de uma criança inocente ficasse impune. Como Malta, na época, fazia parte do Império Britânico para ajudar na investigação, detetives da Scotland Yard foram chamados na esperança de resolver o caso e levar o autor ou autores à justiça. Ao chegarem, como em muitos crimes, concentraram-se primeiro na família.
Eles analisaram os depoimentos dados por Gigi e Leli Camilleri. No entanto, eles precisariam de mais evidências antes de poderem incriminá-los totalmente. Embora a calma tenha voltado à Valeta, os moradores ainda estavam horrorizados com o que ocorreu naquele dia de agosto. Mas eles ficaram arrasados novamente quando, ao entardecer do dia 1º de novembro de 1960, chegou a notícia de que a mãe de Tony Aquilina, Gigi, e seu padrasto, Leli, haviam sido presos e acusados de seu assassinato. O julgamento começou em 25 de fevereiro de 1961 e causou sensação em Malta. Os detalhes revelados durante o julgamento sobre a barbaridade do crime e, de fato, sobre a vida de Twain antes de sua morte, serviriam para horrorizar ainda mais a nação aparentemente inocente. Mais de 100 testemunhas foram convocadas pela acusação e começou a surgir um retrato da agonia que Twain viveu durante seus 8 breves anos de vida. Gigi estava longe de ser a mãe amorosa e enlutada que fez o público acreditar, e Lely não era apenas cúmplice, mas um participante ativo na dor e sofrimento que Twain suportou. Twain teve uma existência longe de ser feliz e alegre, mesmo enquanto sua mãe ficava à toa em casa. Ele era colocado para trabalhar limpando, esfregando o chão, lavando roupa à mão e tudo isso com o medo de uma surra brutal se cometesse qualquer erro ou reclamasse. Na verdade, Twain nem precisava fazer nada de errado para ser espancado, de tão comum que era o abuso. O sofrimento de Twain causado por sua mãe e padrasto, que mais deveriam amá-lo e cuidar dele, fica claro em uma das histórias narradas no julgamento. Twain roubou algumas moedas de um professor e também dos pais. Ele usou as moedas para comprar um doce para si mesmo. Em um momento de arrependimento, ele confessou o roubo ao seu professor. Sua professora não ficou brava, pelo contrário, usou a situação para ensinar ao menino sobre sinceridade e arrependimento. Ainda assim, a professora contou a história para a mãe e o padrasto de Twain, pedindo que não o batessem, pois ele certamente já havia aprendido a lição com ela, mas eles ficaram furiosos. Eles o amarraram na cama, bateram com um pau e queimaram sua pele com cigarros. Não satisfeitos com o sofrimento dele, eles então o amarraram na grade da varanda e continuaram apagando cigarros em sua pele até que ele desmaiasse. Só depois que um vizinho implorou para Lely parar é que Twain foi solto da grade. Professores relataram diversas queimaduras e hematomas que viram na pele de Twain na escola. Ele tentava escondê-los com roupas e negava quando perguntado. Seu almoço frequentemente estava mofado ou nem era fornecido, e fisicamente ele era descrito como frágil e magro. Durante a investigação, médicos legistas indicados pelo tribunal examinaram o corpo de Twain para identificar a causa da morte. O exame inicial constatou que ele havia sido morto entre 5h30 e 6h30 da tarde. No entanto, ajuda só foi procurada mais de 1 hora depois disso. A segunda autópsia mostrou que, além da decapitação parcial, havia lacerações profundas na parte de trás do crânio dele. Isso foi claramente causado por um ferrolho, usado para espancá-lo nas horas que antecederam o corte de sua garganta. Não se sabe se Twain estava consciente durante a surra, mas os médicos constataram que as câmaras do coração estavam vazias, indicando que ele ainda vivia quando cortaram sua garganta. Marcas de mãos e pedaços do cérebro de Twain foram encontrados na área onde ele morreu, assim como no corredor comum fora de sua casa e nas escadas que levavam ao seu apartamento. Ninguém presenciou o ataque a Twain, mas relatos de vizinhos ajudaram os investigadores a reconstruir os prováveis acontecimentos daquele dia horrível. Uma criança que morava ao lado do apartamento onde Twain vivia ouviu ele chorando na área comum naquele dia. Movida pela curiosidade, ela saiu de fininho para ver o que estava acontecendo. Ela viu quando Twain caiu de alguns degraus antes que sua mãe a pegasse e saísse do prédio com ela e sua irmã mais nova. Ela se lembrava claramente de ter passado sobre o corpo de Twain deitado no fim da escada após a queda. A mãe da garota disse que havia saído naquele dia, apesar dos filhos estarem em casa. A confiabilidade da mãe foi questionada, pois ela alterou sua versão algumas vezes. Outro vizinho, desta vez um garoto de 14 anos, disse que quando chegou em casa e subiu as escadas em direção ao seu apartamento, viu Dija carregando Twain, que não se mexia. Ele não deu muita atenção a isso e saiu novamente, mas quando voltou para casa pela segunda vez, viu que a porta do apartamento dos Camilleri estava entreaberta, então espiou para dentro. Era o início da noite e ele pôde ver Twain deitado imóvel no chão da cozinha.
Ele entrou e até tocou o corpo sem vida de Tuane na tentativa de acordá-lo. Sem resposta, ele lavou as mãos e foi embora, escolhendo não contar ao policial que encontrou minutos depois no prédio por medo de se meter em problemas. Mas o depoimento mais condenatório foi o de Carmen Aquilina, irmã de Tuani, que agora tinha 8 anos de idade. Ela observava o que acontecia sentada sob o banco na cozinha, lembrando que Tuani tinha sido colocado para lavar o chão. Ele viu as ferramentas do pai e pegou uma para consertar os sapatos. Gigi percebeu que ele estava enrolando, usando ferramentas que não tinha permissão para mexer, e o repreendeu, tirando as ferramentas dele enquanto fazia isso. Ela ficou furiosa e começou a bater em Tuani com uma correia de couro. Tuani tentou escapar da surra da mãe e fugiu do apartamento. Pouco depois, Carmen se lembrou de sua mãe voltando com Tuani, pendurado mole em seus braços e o deitando em uma cama. Carmen foi então enviada para buscar seu padrasto na casa de um amigo e quando Leli voltou, Dija disse a ele que tinha encontrado Tuani morto. Dija então pegou uma faca de pão enquanto Leli movia o corpo de Tuani da cama para o chão. Mais tarde, Carmen viu seus pais trocarem de roupa, vestindo roupas limpas e colocando as roupas manchadas de sangue na máquina de lavar, junto com uma colcha. A perícia mostrou que havia vestígios do que poderia ser sangue no ralo da máquina de lavar. Tanto Leli quanto Dija negaram qualquer envolvimento no assassinato de Tuani. Dija manteve sua declaração original de que esteve fora de casa durante toda a tarde. Ela afirmou que só voltou quando Carmen, que ela disse ter mandado verificar como Tuani estava, não conseguiu encontrá-lo em casa. Quando Gigi entrou na cozinha, ela disse que encontrou Tuani todo ensanguentado e saiu correndo de casa gritando: "Meu filho está acabado, ele está encharcado de sangue." Leli afirmou que ouviu Gigi gritando enquanto caminhava pela rua. Ele correu até a cozinha e encontrou Tuani em uma poça de sangue. Quando ele mexeu a cabeça de Tuani para ver se ele estava vivo, disse que ela se soltou e ele percebeu que o pescoço estava cortado. No final, foram os relatos de Carmen como testemunha ocular que convenceram o júri da culpa tanto de Leli quanto de Gigi. O julgamento durou 17 dias, o que na época foi o mais longo da história de Malta. Apesar de suas alegações de inocência, um júri condenou por unanimidade tanto Dija quanto Leli pelo assassinato qualificado de Tuani Aquilina. Leli foi condenado a 20 anos de trabalhos forçados e Dija foi condenado à morte. Quase 2 semanas depois, porém, o advogado de Dija recorreu com sucesso de sua condenação e sua sentença foi comutada para a prisão perpétua. Para o choque do povo maltês, ela cumpriu apenas 10 anos. As circunstâncias em torno de sua libertação nunca foram reveladas. 33 anos após ser libertada, Dija Camilleri concedeu uma entrevista a um jornal da igreja. Ela continuou a afirmar sua inocência, dizendo: "Como uma mãe pode matar seu filho?" Ela é citada dizendo: "Meu filho é um mártir, ele é um santo. Se você quiser receber a mesma graça, reze pela intercessão dele. Se eu souber quem matou meu filho, estou pronta para perdoá-lo. Se eu não perdoá-lo, vou ter meu filho de volta." Na época da entrevista, a casa dela estava decorada com fotos de Tuani, incluindo fotos dele em seus trajes brancos de primeira comunhão. Essa foto de Tuani se tornou sinônimo do caso em Malta e ainda é reconhecida por aqueles que viveram os acontecimentos. Mesmo agora, mais de 60 anos após esse assassinato brutal, o caso de Tuani ainda provoca profundo horror na comunidade maltesa. Em uma reviravolta misteriosa, Carmen, irmã de Tuani, afirmou em uma entrevista para uma revista que tudo o que ela testemunhou no tribunal era mentira. Ela apontou o dedo para um vizinho de 14 anos que afirmou ter encontrado Tuani no chão da cozinha e não contou à polícia o que tinha visto. Até hoje, nenhuma outra família jamais ocupou a casa dos Camilleri e isso só contribui para manter o caso muito presente na mente do povo de Valletta. Embora Gigi e Leli tenham sido considerados culpados do crime mais horrível, ainda existem dúvidas se eles são realmente responsáveis pela morte de Tuani Aquilina, de 8 anos, em 23 de agosto de 1960. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.